Oi, o Sensação está começando agora. Hoje vamos falar do trabalho temporário. As vagas aumentam nessa época do ano para atender às compras de Natal e Ano Novo. E a vaga temporária pode até facilitar o acesso a um emprego efetivo. A expectativa para esse ano é de que 157 mil brasileiros sejam contratados em regime temporário. Cerca de 23 mil deles podem permanecer no emprego no ano que vem. Vamos falar desse assunto com a Gismália Oliveira. A Gismália é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Trabalho Temporário. Amanhã é dia do síndico em vários estados do Brasil. Nós vamos falar de um dos desafios para administrar bem um condomínio, a inadimplência. Quem deixa de pagar a taxa do condomínio prejudica os outros moradores que estão em dia com as taxas. Esse é o nosso assunto com o vice-presidente do Secov Rio, Ronaldo Coelho Neto. Mas nem só a falta de pagamento é um problema para os síndicos. As brigas, os desentendimentos também são. E as crianças geram muitas dessas brigas. A síndica Mônica Zumba arranjou uma maneira de envolver as crianças no dia a dia do condomínio que ela administra, no bairro do Irajá, no Rio de Janeiro. Ela criou o projeto Síndico Mirim. Ela escolhe uma das crianças do prédio como auxiliar direta dela na administração. A criança fica 2 meses como síndico Mirim, ganha um caderninho onde vai anotando quando as outras crianças quebram as regras, e também leva para a síndica as reivindicações dessa ala de moradores, né, digamos assim. O atual síndico mirim do condomínio da Mônica está aqui também com a gente, é o Pedro Henrique Pereira, 6 anos. Dando sequência às nossas previsões para 2013, vamos conversar com a astróloga Mônica Horta. Como será o novo ano? Mônica diz que será um ano surpreendente, regido por Saturno. Destaque para quem gosta de lidar com pensamento, uma época em que o desafio será transformar as emoções em ações concretas. Temos a presença da escritora Carolina Munhoz. Carolina está lançando um novo livro, A Fada. Ela parte da magia e da fantasia para discutir as mudanças na adolescência, as descobertas sobre o mundo, os encontros, a superação, enfim. A Fada. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar conversando com a Mônica. Aliás, essas previsões dão um trabalho para a gente danado, porque fica, uma perde um dia, a outra perde o outro, sabe? Então, no dia 28 de novembro, 28 de novembro não, 28 de dezembro, a gente vai reprisar, fazer um programa especial com todas as previsões, com Gilson Chivei Joem, com Márcia Matos, com Paulo de Oxalá, com a Mônica Horta, com a Aparecida Liberato, enfim, com todo mundo que veio aqui e falou de previsão, para alguém não perder o programa, tá? Agenda aí, né? Bota um recadinho no celular, faz alguma coisa, quem perdeu alguma delas. Hoje, o assunto é Mônica Horta, os astros e o tal do Saturno. E o tal do Saturno. Eu tenho medo desse Saturno. Ai, meu Deus. É engraçado que todo mundo tem medo do Saturno. Claro, né? ele apronta. Não, ele apronta não. Ao contrário, eu gosto de dizer que você viver sem Saturno é como você dirigir um carro sem freio. Ai, meu Deus. Né? Você vai Eu já dizer, não sei se gosta eu do tenho mais freio? medo dele ou sem ele. Não gosta do freio. A questão é que é uma necessidade, né? Eu acho que a pergunta primeira é, vai ter 2013? Pois é, se o mundo não acabar. De qualquer coisa, se o mundo não acabar. Então, se o mundo não acabar, teremos. Se o mundo não acabar, teremos 2013. E tem essa coisa da regência de Saturno, que as pessoas dão uma importância imensa. Isso, na verdade, o planeta regente do ano é como se ele fosse assim, um pano de fundo. Né? Por exemplo, esse ano que a gente está vivendo ainda, é importante a gente entender que o ano astrológico só vai começar em março. Né? Aliás, o ano só começa em março mesmo. Né? Todo mundo está careca No de Brasil, saber com certeza. No Brasil, no mundo. O ano vai começar em março. Então, a gente ainda, esse ano que a gente está vivendo agora, foi um ano regido pela Lua. Então, foi um ano extremamente emocional. Um ano extremamente emocional, de muitas emoções. Com a questão feminina, a gente esteve aqui falando sobre isso. Lembra as mulheres, né? Então, esse foi o ano que mais se falou das mulheres, do papel das mulheres ocupando os espaços. E agora entra um ano de Saturno, quer dizer, e que antes de qualquer coisa é um ano de pensar. Né? Saturno, antes de qualquer coisa, é pensar em consequências. Saturno é o deus do tempo, é alguma coisa que você vai pensar em duas coisas, quer dizer, que eu acho que são fundamentais para esse ano.
Um que é a questão da necessidade. Eu acho que a discussão base do ano de 2013, esse é um ano que a gente está com o regente do ano, que é Saturno, no signo de Escorpião, né? Então, esse eixo aí entre Escorpião e Touro é um eixo que vai ser muito ativado esse ano pelos eclipses, a chamada estação dos eclipses. A gente tem sempre 4, 5 eclipses no ano, vai ocorrer nessa linha, e em que ele vai colocar a questão fundamental, que é necessidade. O que é realmente, o que a gente realmente precisa para ficar bem, né? Essa discussão que na verdade está sendo ela está vindo empurrada pela questão da crise, né? Ela está chegando porque a crise está vindo, então você começa a ser obrigado a pensar no que é que você precisa e o que é que você não precisa. Essa é a grande discussão de Saturno. Saturno eu gosto de brincar que Saturno é aquele ursão do Mowgli. Sabe o Mowgli, aquele filme que ele diz, necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Entendeu? Cortar então, tem essa discussão aí do que é necessário e do que não é necessário. Está todo mundo sendo obrigado a rediscutir isso aí, até porque a gente tem um mundo em crise, né? Em que as coisas estão tendo que mudar. E a gente vai ter que responder. Quer dizer, eu acho que não é à toa que, de repente, nesse momento, aparece uma figura, feito o Pepe Mujica, aquele presidente do Uruguai, aparece um presidente da República que tem um salário de $12.000 e diz, não preciso, $1.200 é mais do que o suficiente. Entendeu? Que dirige o Fusquinha. Nunca alguém tinha visto uma coisa parecida, né? Porque ele coloca na prática isso, ele diz, não é necessário, eu tenho necessário. E mais, se eu tiver, Saturno fala exatamente disso, de alguma coisa que se você, ele é o anti-exagero, ele é o anti-consumo desnecessário, se você se mantém nessa coisa, você fica muito mais leve, fica mais fácil viver, não é isso? É mais fácil viver do que... cada vez mais, esse climão que veio do cada vez mais, deu no que deu. Estamos aí nessa crise deu que um continua. Endividamento enorme também para as pessoas físicas. 2013 a gente continua ainda com a crise que está aí, porque Plutão e Urano continuam em quadratura. E é um ano de contradições. Esse aqui é um ano, eu acho que vai ser um ano muito interessante, 2013. Porque se a gente olha, a maneira melhor que a gente tem para falar de um ano é olhar o mapa astral da entrada do Sol em Áries, ou seja, é o mapa astral do ano. Esse mapa, se a gente olha, a gente vê direitinho, ó, tem duas figuras, todos os planetas do céu quase estão organizados em duas figuras. Uma que é um triângulo, que é um triângulo azulzinho aqui, sim, e outra que é esse retângulo aqui, vermelho, duro. Isso quer dizer exatamente o que então, o triângulo é o mais benéfico, é uma coisa muito benéfica, o grande triângulo dos signos de água, né? Então, tem muito planeta em signo de água, então a questão da emoção tá forte, da imaginação, mas Saturno está no meio disso. Então, e por que das contradições? Mas, ao mesmo tempo que tem esse lado, vamos dizer assim, inspirado, um lado que vai ser legal para as artes, por exemplo, para a imaginação, para o afeto, para o amor, para construir. A gente tem Saturno em trígono para o Netuno, então é como se o sonho pudesse ser trazido para o real, construir relações amorosas, mas reais, sólidas. Então tem um lado, a questão individual, amorosa, afetiva, bem, muito bem. Mas a mesma Lua, a Lua está em Câncer, a Lua está em Trono no começo do ano, portanto é a Lua que manda também nessa história. Mas essa mesma Lua pega um retângulo vermelho aqui, que vai falar das tensões que a gente está herdando da crise que começou em 2008, né? Da quadratura de Urano e Plutão, ou seja, uma discussão entre entre valores antigos, entre valores conservadores, entre um poder uma maneira de lidar com o poder que não serve mais. Quer dizer, é como se você dissesse assim, tem muita coisa podre no reino da Dinamarca, entendeu? Assim, o que está velho. E, ao mesmo tempo, essa conjunção Saturno-Urano aqui, que é absolutamente tensa,
que é uma configuração de rebelião, é uma configuração de guerra, das pessoas se rebelando mesmo, assim. É como Urano-Marte fala do novo homem, do homem livre, porque Urano é a liberdade, né? E você fica livre quanto menos coisa você tem. Você é mais livre quanto menos coisa você tem. Então, esse lado aqui, ou seja, a gente vai, continua, não vai ser um ano pacífico, com certeza não vai ser um ano pacífico. Com essa quadratura aqui, a gente vai ter... Ou seja, a gente continua tendo, vamos dizer assim, questões que vieram vindo desde 2008, chegam num ponto máximo aí, isso pode virar, em determinados momentos, conflito mesmo, guerra mesmo, situação do Oriente Médio tende a tensionar mesmo, né? Mas tudo isso vai vindo, tem um único planeta que fica fora disso aqui, que é muito engraçado isso, e que vai até metade do ano isso, que é Júpiter. Júpiter é o grande legislador, Júpiter é o pai de todos os deuses, é o mais benéfico dos planetas. Ele está solto aqui, a gente olha aqui e vê ele solto num signo de Gêmeos, onde ele está péssimo, ele está, chama-se, no exílio. Nossa. Entendeu? Então, é o seguinte, Júpiter ele é o deus do Olimpo porque fez as leis. Ele é o legislador. Jamais cumpriu uma única das leis que ele mesmo fez. Não me diga. Júpiter é o regente, em termos de astrologia mundial, rege o judiciário, rege o legislativo, que são os poderes jupiterianos, e esse Júpiter esse ano todo teve muito mal, vamos dizer assim. Ele está em Gêmeos, então ele fala demais, entendeu? É uma falação exagerada. Agora, quando chegar no 26 de junho, na metade, mais ou menos, do ano, ele sai do exílio, da situação de exílio, para entrar no signo de Câncer, que é um signo onde ele está exaltado. Então, eu acho que, com certeza, a gente tem... Isso é uma das grandes mudanças do ano, porque, no resto, os grandes planetas exteriores, eles não mudam de signo. O ano passado foi um ano de todo mundo mudar de signo, entendeu? Desde 2008 que veio Plutão, mudou. Netuno entrou em peixes. Os pesos pesados que lidam com as coisas coletivas, todos mudaram. Então, o mundo mudou. Essa aqui é a verdade. O mundo mudou. Agora, esse ano, todo mundo ainda está lá, porque eles são lentos. Ou seja, as mudanças estão aí, estão colocadas. E no meio disso fica Júpiter, entendeu? Que, na verdade, é o planeta que transforma conhecimento em sabedoria. No que ele sai do signo onde ele está atrapalhado, no sentido que porque Júpiter fala de exagero, Júpiter em Gêmeos, ele ora é uma coisa, ora é outra, ele vai abrindo porta demais, ele fala demais, as pessoas falam, é um exagero. Em Câncer, ele está exaltado, ele está bem, ele vai falar de generosidade, principalmente de generosidade afetiva. Ele vai entrar no meio desse triângulo aqui, vai fazer trígono para Netuno. Aí eu acho que, a partir daí, a gente vai começar a ter chance da diplomacia tomar o seu lugar no mundo e ficar uma coisa mais efetiva. Esse começo de ano é um começo duro. Ao mesmo tempo que é um começo lindo, ao mesmo tempo que é um começo lindo no tempo... É o primeiro semestre. É o primeiro semestre. Ao mesmo tempo que tem coisas ótimas... O tempo da delicadeza é a partir de junho. O tempo da delicadeza... O tempo da delicadeza... Esse que é o interessante desse ano. A delicadeza está aqui desde o começo, entendeu? Mas ninguém nota. Porque Netuno está aí, porque Netuno está em peixe. A gente nunca viu Netuno em peixes, também essa é a verdade. Esse é o primeiro ano, quer dizer, esse 2012, agora, a gente ainda não se habituou a ver isso, porque Netuno só chega em peixes uma vez a cada 168 anos. Ele é o senhor da delicadeza, né? Então, quando é que ele chega em peixe, por favor? Já chegou. Então, de alguma forma... Mas ele só vai se sentir instalado? Não, ele já está, mas é porque as pessoas ainda não perceberam. É como se a luz tivesse mudado um pouco, sabe? Como se tivesse um filtro meio diferente. Então, eu te digo o seguinte, é um ano afetivo. Porque essa lua de Câncer, a lua fala de afeto, quer dizer, de tudo o que te afeta, né? As coisas que te afetam, né?
Então, tem um lado afetivo maravilhoso de comunicação, de arte, de poesia, de música, de cinema. Netuno é o deus do cinema, porque ele é o senhor das ilusões. Né? Nada mais coisa... Né? Tudo que é arte, literatura, fantasia, todo esse mundo está muito bem, assim, no sentido do afetivo, do que é feito com afeto. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar... É como se a gente, de repente, a gente pudesse meio que escolher um pouco para onde vai a vida da gente. E, em alguns momentos, a gente vai estar vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente está afetivamente muito rico e, ao mesmo tempo, tendo que enfrentar desafios duros, situações difíceis, conflito mesmo, lidar com guerra, lidar com as grandes desigualdades. Isso com populações... Aqui, Câncer, a Lua em Câncer, quadrado com Marte e Urano, são populações inteiras rebeladas, entendeu? A gente já tem vê essa questão das rebeliões, entendeu? E aí o Oriente Médio vai continuar, né? Não tem chance. Na verdade, esse mapa do começo do ano, em relação a isso, não é nada auspicioso. Mas melhora com Júpiter? Não é auspicioso, melhora com Júpiter essa situação? Depois da metade do ano, essa conjunção aqui já desmanchou um pouco, entendeu? Isso aqui já aos pouquinhos, Plutão e Urano estão se afastando. Isso é que eles é que criaram essa confusão toda. E Júpiter entrando em Câncer, vamos dizer assim, as pessoas vão se entender melhor, entendeu? É como se, de repente, a gente tivesse... Porque Júpiter é o grande juiz, entendeu? O juiz, nesse momento, aqui em Gêmeos, esse juiz de Gêmeos, fala pra cacete, e ora fala uma coisa, ora fala outra, eles batem boca, a gente tá vendo o juiz batendo boca, coisa que nunca se viu na vida, não é isso? E o Júpiter em Câncer, aparece um juiz que fala, é sábio, entendeu? É sábio, fala com o seu coração. Com a sabedoria que tem que ser. Entendeu? Fala com a sabedoria. Eu acho que as coisas melhoram muito a partir do segundo semestre. Deus te ouça, né? Porque pelo menos temos essa ilusão. Porque o último mês do ano, dezembro, é muito assim... É um mês de muita esperança, na verdade, né? Porque todo mundo fica focado no ano que vem. Né? Considera que esse ano já acabou. Na verdade, é um fechamento. E o ano que vem vai ser bacana, e vai ser melhor, e vai ser... Né? Há toda uma esperança. Então, a gente vai ter dois momentos de esperança. E esse que é inevitável, todo mundo vive esse momento de esperança para o novo ano. E depois vamos esperar junho, quando o bicho pegar em março, a gente fala, junho vem aí, tudo vai ficar melhor. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente pelo menos vai ter esperança. Vai ser mais possível ser feliz. Vai ser mais possível ser feliz. Então, tudo que a gente quer. Né? Que é isso que a gente quer. Né? Tá certo. Mas não pode esquecer o Saturno lá, dizendo, olha, para isso... Porque Júpiter vai entrar em Câncer fazendo trígono para Saturno. Eles vão estar em harmonia. Ou seja, ele diz, a felicidade é possível, mas você vai ter que rediscutir o seu padrão de necessidade. Quer dizer que vão dar uma trégua para Júpiter, né? Ele trabalhou muito no legislador agora nos últimos meses. Trabalhou mal, não é que trabalhou muito. Trabalhou mal, entendeu? Ele está no exílio. Astrologicamente, ele está no exílio. É importante entender o seguinte, o céu não tem posição... política, nem coisa nenhuma. Partidária. Ele fala o que está aqui. Ó. Júpiter rege isso e aquilo, e ele está mal. Entendeu? E ele vai ficar bem. Então, se ele vai ficar bem, pronto. Vai melhorar. Nós também vamos ficar bem. Esperamos todos. Esperamos que sim. Volta aí, Mônica, já. A gente, todo ano, faz aqui no Sem Censura várias sugestões de presente de Natal, que vão desde os presentes mais óbvios, sei lá, mais comuns, né, de bijuteria, CD, bolsa, tal, até os mais que vão ser favorecidos no ano que vem, né? Porque vai favorecer a imaginação, a emoção, a leitura, a arte, a poesia. Então a gente tem algumas sugestões de livro, além dos que nós vamos entrevistar, como por exemplo Carolina Munhoz e sua fada. Saiu um livro novo com textos inéditos do Graciliano Ramos, chama-se Garranchos, editoria Record, de organização do Tiago Miossala, que são diferentes momentos da vida
da trajetória, né, artística, intelectual e política do Graciliano Ramos. Saiu também a biografia dele, que a gente já trouxe, o Denis, aqui, abrangendo o período de 1910 a 1950. A gente tem a história desconhecida da mãe do Barack Obama, para quem gosta da história, uma mulher singular, também é uma proposta. A gente tem Cada Dia, Cada Hora, da Natasha Draguinier, não sei nem Draguinier, não sei como é que fala o nome dela. Ela conta uma história que vem da Croácia. E a gente tem a queridíssima Lia Luft, com O Tigre na Sombra, que também está chegando o novo livro dela. E é uma mulher que vale a pena conferir, com certeza, sempre. A gente segue esses dias todos com outras sugestões, tá bom? Agora é intervalo, a gente volta já já, falando do emprego, falando da fada e falando dos condomínios. Aliás, briga de condomínio é uma coisa animadíssima, assim, né? E tem o ano inteiro, não é não, Mônica? Verdade, não falta. Né? Tem sempre, né? É uma coisa que não falta. A gente vai falar disso já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco a gente vai falar um pouco do condomínio, da reunião de condomínio, do morar com, né, da harmonia das pessoas vivendo num prédio, numa vila, numa cidade, enfim, como é difícil, né? Reunião de condomínio. O Ronaldo Coelho Neto é vice-presidente da Secov, e a Secov é uma sociedade... Sindicato. Um sindicato das administradoras e dos condomínios do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio, que tem uma experiência boa nesse sentido, porque a reunião de condomínio é aquela coisa que a gente tem que ir, mas não gosta. Né? Ninguém gosta. Porque é muito chato. É chato demais da conta. É um palco esquisito, né? Porque tem sempre aqueles egos, aquela gente que nunca parece que não tem onde falar, nem com quem falar, e fala de tudo, né? Uma lavação de roupa. Vocês devem ter histórias incríveis. Olha, né? tem histórias surreais em assembleias de condomínio, de tiro, marido brigando com a mulher dentro da assembleia, um mandando o outro calar a boca, porque ele que só pode um falar de cada vez, né? Ah, mas é muito difícil. E tem todos os egos inflados, as reclamações que vêm à baila, os podres que um vizinho conta do outro vizinho e deixa a comunidade inteira sabendo daquelas histórias. Daquelas histórias. A gente trouxe a Mônica também, que Mônica é uma síndica. É complicado. Ela né? sabe na pele, na experiência, o que Você já foi acontece. síndico, Renaldo? Já fui síndico, hoje em dia faço parte da comissão do meu condomínio, que é uma associação, na verdade, mas está enraizado isso em mim, a gente já chega no condomínio já querendo trabalhar, querendo participar. Porque eu acho que o grande papel do síndico, e o ideal é que todos os condôminos tivessem a mesma visão, é que todo mundo está ali para defender o seu patrimônio, no final das contas, né? Para respeitar o seu vizinho. Se cada um soubesse quais são os seus limites de moradia, as pessoas acham que o condomínio, a piscina, o playground, o salão de festas, a portaria, a garagem, são dele. É a continuação da casa dele. Não é. Todo mundo tem um pedacinho daquilo ali e todo mundo tem que respeitar os outros que também são donos do mesmo pedaço. Isso é que é o mais difícil no papel do administrador, que eu também sou administrador de condomínios, da síndica e também do Secov, como sindicato, que fica assessorando aos síndicos todos para resolver os seus problemas, as suas batalhas, as suas guerras diárias. Como é que você convive com isso, Mônica? Você ouve as pessoas? Porque o que eu sinto, eu vou à reunião de condomínio, essa semana mesmo fui a uma, chatíssima, você tem que ir, você vai com a intenção de participar, mas tem umas pessoas também que são muito chatas, né? Que acham que são as donas mesmo, né? Sabe assim, o o último acontece? biscoito recheado do pacote é ela, Isso. sabe como é? Então, Quando é muito você- chato isso. Quando você tem um bom presidente de assembleia, ele consegue coordenar isso de uma forma harmônica. Porque a função do presidente da assembleia é essa, não deixar com que o vizinho
né, se inflame demais. Então, ele tem que moderar isso de uma maneira assim bem ativa. Sim, mas ele não é o presidente da Assembleia, é o presidente da Assembleia. Ele não pode querer ser a palavra final. Não, mas ele pode dar limite às pessoas. E aí fica uma coisa assim bem mais interessante. Ela não dá limite a ela mesma, ela vai dar Tem que limite conduzir os trabalhos. das Tem que pessoas. conduzir, É difícil. mas fica muito mais fácil. Eu melhorei muito no meu condomínio quando eu passei a trazer alguém da administradora ou um advogado. Por quê? Aí o morador, ele se coloca... Porque tem advogado, tem todas as especialidades na hora da Assembleia. E principalmente quando você tem um condomínio do advogado, ele acha que entende de todos os assuntos. Tudo, E aí ele quer levar a situação... E se você não tem alguém da parte imobiliária para ajudar a dizer se aquilo está certo ou errado, né, que o fato de ele ser advogado não quer dizer que ele está, né, tendo entendimento daquela causa, e aí ele acaba crescendo e acaba tirando do foco o assunto. Então, é importante... Vira uma luta de poder. Justamente. Eu acho muito interessante. Depois que eu mandei a administradora estar sempre participando das assembleias, eles ficam mais educados, mais gentis, não quer fazer grosseria, né? Quer ser, né, se mostrar assim, né, com entendimento, de uma maneira assim. Agora, quando não tinha ninguém, era algo assim tremendo. Surreal. A gente não conseguia nem finalizar a assembleia. Leda, sabe uma É outra complicado. coisa que a gente já viu acontecer em condomínio que funciona muito bem? É quando o síndico passa a tentar criar uma socialização entre os seus moradores, entre os vizinhos. Porque hoje em dia cada um vive dentro da sua casa, não bate nem mais no vizinho para pedir uma xícara de açúcar, né, como a gente via antigamente. Cada um só quer saber do seu limite, nem cumprimenta o vizinho no elevador, e muitas vezes, você só quer reclamar do seu vizinho. Então eu já vi condomínio que diz na convocação da Assembleia, olha, após a Assembleia teremos um coquetel, um lanche, para que as pessoas se conheçam mais dentro de condomínio e passam a ter uma vida melhor e passam a participar mais ajudando o trabalho dos síndicos. Você faz isso, mãe? Faço. Levo um cafezinho, um pãozinho, e aí Bolinho. no final um bolinho. Aí ficou mais, porque quando eu chamei, passei a trazer as pessoas de fora, né, advogado e da administradora, aí eu falei, poxa, vamos fazer alguma coisa, um cafezinho. E eu achei que aquilo ali funcionou. Eu falei, puxa, as pessoas não terminaram a Assembleia, vão embora. Não, ficaram conversando. Quer dizer, houve um encerramento, isso é importante, né? Quer dizer, todo mundo entrou num consenso e aí depois fica se conversando. Quer dizer, ficou... Algumas arestas podem até ser aparadas ali, né? justamente. Alguém aqui já foi a alguma reunião ou vai a reunião de condomínio? Mônica, não. Eu fui recentemente, mas para representar o meu filho. Ele não estava em São Paulo e eu precisei participar. Mas, de fato, a necessidade de se ter realmente um comando muito bem definido, importante direcionar realmente a reunião, porque senão a coisa fica muito tumultuada. Né? O papel do síndico, na verdade, é tipo um gerente, né? Não é para ele não estar ali para fazer a vontade dele. Não, até tem gente que vê o síndico como um empregado do condomínio. Não é nem o empregado nem o patrão, né? O síndico está ali para dar... Mas também não é o patrão. Também não é o patrão. Não. Ele tem que ficar na intermediação disso. Na verdade, ele é o patrão, porque o síndico representa o condomínio legalmente, civilmente, na área trabalhista, na área fiscal. Ele é o representante daquele grupo de pessoas no que diz respeito ao condomínio. O CPF dele está atrelado ao CNPJ do condomínio, então ele tem responsabilidades fiscais, tributárias, trabalhistas, sim. Agora, o que as pessoas não podem ver é ele como um empregado das pessoas, nos seus particulares. E o síndico, hoje em dia mais do que nunca, ele tem que ser uma pessoa capacitada, treinada. A gestão de um condomínio é muito mais complicada do que era no passado. As obrigações que um condomínio tem são mais complicadas. É quase uma empresa hoje em dia. Tem obrigações fiscais, tributárias, prestar informação à Secretaria de Fazenda, prestar informações ao Ministério do Trabalho. Por mais que ele tenha uma administradora do lado dele, o síndico tem que ser uma pessoa bem capacitada. A gente oferece vários cursos no Secov para esse tipo de treinamento, especialização do trabalho do síndico. E tem Secov no Brasil inteiro? Todos os estados têm os seus Secovs, que juntos formam uma Câmara que está subordinada à CNC em Brasília. Mas o síndico tem que ser, além de síndico, ele tem que ser psicólogo. É verdade. Ele tem que ser professor. Está ensinando. Tem que ser N atividades para conseguir gerir. Eletricista, bombeiro, antenista. Especializado em manutenção. É algo assim incrível. Mônica, não tem luz na minha cozinha. Eu falei, e aí? Será que dá para você dar uma olhadinha? Eu falei, eu não fiz.
Olhadinha dá, né? Você olha e fala, não tem luz. Mas o engraçado é que meu marido fala assim, mas por que liga para cá? Eu falo assim, mas meu filho, é porque eu sou a síndica, então... Aí ele, mas você não é, você não fez engenharia elétrica. Aí eu falei assim, mas é por causa da experiência que eu já tenho, então eles já acham que... Acaba aprendendo. Aí acaba, e realmente você a gente acaba ajudando. Acaba ajudando. A questão da inadimplência, tem umas coisas em condomínio bem características, né? O custo da água. Né? As contas de água são altíssimas e ninguém se dá conta disso. Quer dizer, ninguém. Os moradores distraídos acham que a água até hoje não custa nada, né? A água é de graça, né? Tem uma coisa meio assim. E não olham as suas infiltrações, os seus escapamentos de água e tal. E aí reclamam das taxas, mas ao mesmo tempo tem os inadimplentes que também atrapalham esse pagamento. Vou dar uma sugestão até aqui para todos os síndicos que estão nos assistindo. Além de você ratear a conta de água, que vai no balancete, todo mundo olha o balancete, mas no final das contas tem um monte de outras despesas ali e ninguém nota o quanto é que está gastando realmente de água. Passa a fixar a sua conta de água no mural do prédio, num quadro de avisos, para as pessoas começarem a sentir, olha, a minha conta de água do prédio foi R$2.000, tem 10 apartamentos, eu gastei R$200 de conta de água. As pessoas têm que começar a ter um pouco mais de noção do quanto que elas podem participar na redução da conta de água, por exemplo. É verdade. Então é importante que todo mundo mundo saiba alta, quanto é que está pagando. Altíssimo. Eu faço a leitura diária, porque quando tem algum vazamento, para que eu possa identificar, né, até eu não posso esperar chegar a conta. Se eu esperar chegar a conta, né, então quando eu vejo que o meu consumo está muito acima da média, eles já me sinalizam, né? E aí eu começo a ver coluna, começo pedir eles para ligarem, se tem algum vazamento, faço vistoria. E você tem noção de quanto é? Quantos apartamentos são? São 78. Eu pago numa faixa de 6 mil, 7 mil. É alto. Entendeu? Por isso que tem que ter esse acompanhamento diário. É paralela à conta dos empregados, mais ou menos? É tão alta quanto? A conta dos empregados é mais alta, no final das contas, até por conta dos encargos sociais que elevam muito essa despesa dos prédios. Mas é a segunda despesa do condomínio, com certeza, é água. Isso não tem dúvida. Verdade. E é que a gente pode ter uma participação direta. Eu, por exemplo, eu só passei... É uma que a gente pode diminuir. A gente pode intervir. No dia a dia. Porque a dos empregados não pode. Não pode. Eu só comecei a prestar atenção nisso quando eu fui morar em casa. E aí eu passei a receber uma conta só para mim. Eu vi, nossa, o que é isso? Que conta alta. E aí você começa a policiar, a se controlar, a cobrar das pessoas dentro da sua casa, seus filhos, seus empregados e tudo mais, para todo mundo participar dessa redução. Porque você passou a usar melhor, no mês seguinte a conta baixa. É verdade. E aí sente no eu nosso fiz uma bolso. campanha para eles colocarem um aquecedor. Aí o pessoal falou, mas Mônica, por que você está querendo tanto que as pessoas coloquem aquecedor? Porque colocando um aquecedor, eles vão ter uma conta de gás. Então, o filho não vai ficar tanto tempo no chuveiro, porque ele sabe que vai pagar a conta de gás. Agora, se o chuveiro é elétrico, ele diz assim, mas a conta de luz vai diluir, vai diluindo. E você acaba não... Eu acho que no gás, por ser mais barato, embora seja mais barato do que a luz, eu acho que há uma preocupação de ficar muito tempo. Dá um susto. Dá um susto. Não pode ficar. A mãe se preocupa, principalmente com a garotada, né? Quando o chuveiro é elétrico, sabe que vai desarmar ali aquela pecinha do disjuntor e já no gás fica aquela preocupação. E aí, o que acontece? Vamos embora, sai logo do banho. Quando se fosse o chuveiro elétrico, não tem tanta preocupação, porque ela acha que tem mais segurança. Então, eu fiz uma campanha, vamos botar o gás. E funciona, melhorou. Depois que uma boa parte colocou o gás, realmente diminuiu a quantidade de água. O Secov fez um guia da boa convivência que pode ser acessado no site? Está no nosso site, foi distribuído também para vários condomínios numa feira que nós realizamos há pouco tempo e está disponível em nosso site. A gente detectou aí dentro, através das consultas que a gente recebe e das reclamações que a gente tem no jurídico do Secov também, quais são as principais questões que dificultam a vida do síndico e dificultam a harmonia dentro do condomínio. Eu estava até brincando com ele aqui que o problema de condomínio é a letra C. É criança, é cachorro, é cano, é a cobertura, é o consumo de água. A letra C, os carros na garagem. Então é um grande complicômetro aí a letra C. Não sei se é uma questão astrológica essa letra C em condomínio ou não. As crianças são uma questão também no seu condomínio. São muitas crianças, mãe? Tenho na faixa de 12, 13, né? E é muito complicado. É o que eu estava dizendo para eles. Você fazer com que a criança faça alguma coisa não é difícil. Agora, você incutir no adulto,
né, aquelas normas, é muito mais difícil. Porque o pai acha que o filho, ele tem que ter o direito de brincar, independente da hora, independente do lugar. Mas o meu filho precisa brincar, Mônica, onde meu filho vai brincar? Eu falei, mas não pode ser embaixo da janela do seu vizinho, ele não pode jogar bola embaixo da janela do vizinho. Então, a gente tem que ter... mas o meu filho vai brincar ali sim, porque ele não tem outro lugar. Eu falei, não, tem a frente do prédio, ali é a área. Mas é difícil deles entenderem isso. E quando eu lancei essa ideia, do Síndico Mirim, aí ficou mais fácil, porque eu passei a não ter mais tanto atrito com os pais, né? Porque eles mesmo não queriam, por mais que o pai dissesse assim, vai brincar lá sim. A própria criança, ela sabe, não, eu não posso ir, porque senão eu não vou me candidatar. E aí porque você condicionou, como é que se dá a eleição do Síndico Mirim? É um sorteio, né? Eu faço um sorteio e se eles entrarem num livrinho que fica com o atual síndico Mirim, ele entrar 2 vezes, ele fica suspenso do próximo sorteio. Ele fica, né? Ele é penalizado, aí demora mais 2 meses para ele entrar. Então, ele bota a nota, faz a primeira anotação e fala assim, você já tem uma anotação, você não pode entrar de novo. Então, fica aquela preocupação. E um toma conta do outro. Né? Aí chama o coleguinha, olha só, vai lá ver, olha o que o fulano está fazendo. E aí ele desce, aí quando não consegue resolver, aí bate na minha porta, tia, olha só, está acontecendo isso. Anota aí no caderno, depois a gente vai fazer uma reunião. E funciona assim muito bem. E Pedro, você já anotou muita gente? E o que você anotou mais? O que eles estavam fazendo de errado? Um estava subindo na grade das plantas e outro jogando papel de bala no chão. E você foi lá e falou com ele? Falei. E anotei o nome. E ele parou de jogar? Você está gostando de ser síndico? Tô. É interessante, assim? Você foi sorteado? Você estava na hora do sorteio? As crianças todas vão? Tava. Às vezes, quando não tá em casa, não vai. Mas se tiver no prédio, vai? Vai. E aí você ficou emocionado? O que você achou? Eu achei legal porque ajuda a síndica a ver quem tá fazendo bagunça. E aí pode brincar mais tempo lá na frente do prédio. Porque a Mônica trabalha com uma dificuldade que é não ter play, né? Não ter playground, não ter um espaço para as crianças. Ela tem que se virar nos 30, assim, entendeu? É verdade. Aí é complicado. O parquinho que tem lá, eu que coloquei, quer dizer, a estrutura, não deram estrutura nenhuma, né? Eu acho que disseram assim, esse prédio aqui é para casal recém-casado que não pretende ter filho ou para idosos. Mas parece que as pessoas vão para lá rapidinho engravidam e dizem assim, meu Deus, esse prédio aqui é terrível, vem para cá engravida. Condomínio fértil. Então, quer dizer, é muita criança, né? E ficamos sem estrutura. Aí eu fiz um salão de jogos, uma biblioteca e um parquinho para eles. Né? A bola não pode, porque não tem não tem um espaço, um campo, né? Até teria, mas teria que ser feito de frente de um bloco, de frente de um para o outro. E aí, embaixo de algumas janelas, eu falei, não vai dar muito certo. E aí, quem comprou o imóvel, né, veio me perguntar, Mônica, quem vai comprar um imóvel de frente para uma quadra de futebol? Eu falei, realmente. Isso não tem jeito. Eu falei para eles, olha, isso aí fica meio difícil mesmo. Mas vamos o paizinho leva no final de semana. Tem uma área perto, uma praça, um campo de futebol perto? Tem. Que a prefeitura tenha feito? Tem, ali tem. Ele ainda já tem bastante praças, né? Dá para os pais. Dá para jogar eu fiz com os meus estão lá, um está com 15, outro está com 17. Eu falo para os que estão entrando, eu falei, olha, meus filhos passaram por isso e estão aí. Sobreviveram, né? Quer dizer, agora já sai o futebol sozinho, mas eles tiveram essa idade, eu tive eles aqui. Então, quer dizer, se eles sobreviveram, o seu também vai sobreviver. E o que é pior, Leda, é que as pessoas, hoje a gente percebe que eles não têm essa preocupação que deveria ter de quando comprar um imóvel, né, ou alugar, pensar no filho. Ele não, eu percebo que eles não pensam, porque eu tenho muito casos de aluguel, poxa, quem comprou não tem como vender com a facilidade para ir para outro lugar. Mas o aluguel, que a pessoa, né, pode rescindir o contrato e ir para um outro lugar. Mas não quer ali, porque ele pensa na segurança, tem porteiro 24 horas, mas ele não vê que não tem um lazer para o filho. E assim mesmo ele quer estar ali. Então, não há essa preocupação. E aí não quer cumprir as regras. Aí, para cumprir as regras, fica na nossa mão
E essa as situação. crianças nunca brigaram, assim, o síndico com os outros, tal? Eles seguram bem, eles levam bem essa atividade? Leva, né, Pedro? Não tem, eles encaram numa boa, porque sabe que é o que eu falo para eles quando eu me reúno para fazer o sorteio, entrego a lembrancinha, o presente, eu falo para eles. Tem uma lembrancinha, Tem o presente, eles ficam, né, torcendo pro presente. E o presente é tipo o quê? Tipo brinquedo? Eu me reuni com eles agora, o primeiro mandato eu sempre compro a mesma coisa para não ter problema, né? Aí agora no segundo, eu falei assim, reuni eles, falei assim, o que vocês gostariam de ganhar? Aí o Leonardo falou assim, tia, podia ser um jogo, né? Eu falei, tá bom, a tia vai providenciar um jogo. Aí comprei um joguinho de... Química. Não, imagem e ação, tipo imagem e ação, né? Você faz mímicas, não é isso? No mesmo dia ele estava reunido com os meninos brincando. Então, quer dizer, é educativo, dá para... Funcionou. Aí então essa leva vão ganhar. Todos vão ganhar o mesmo Pedro jogo. vai ganhar o jogo. Pedro vai ganhar o jogo, né? Vai ganhar o jogo quando acabar o mandato. Quando terminar o mandato. No último dia do mandato. Tem que cumprir direitinho o mandato, né, Pedro? Mas Pedro está animado com o mandato, né? Tô. O que você gostaria, assim? Você já pediu para a Mônica alguma coisa? Já falou, as crianças estão precisando disso, assim? Ou o parquinho, reclamou do parquinho, alguma coisa, precisa mudar alguma coisa? Ou não, tá tudo bem? Reclamei que era para ter o campo. Essa é a reclamação que ela não pode resolver, né? Essa é a reclamação de todos. De todos. E isso seria ideal ter um campo, né? E até para o pai compreender é complicado. Ainda é pior. Porque quem compra a bola são os pais. Né? Vão jogar onde? Vão jogar na sala. Olha que situação. Acho que esse é o grande problema, né, do pensamento de eu tô indo para um condomínio que vai ter o espaço onde eu posso simplesmente largar meu filho para se divertir. E esquece que tem que existir aquele momento de você levar o filho para um campinho, para um parque, para ele poder se divertir sem ser apenas naquele espaço restrito, né, do condomínio. E hoje em dia todo mundo vive apenas naquele espaço do condomínio amplo, né? Não existe mais um fora daquilo. Hoje em dia eu acho que até os apartamentos diminuíram, né, em função disso. Desce e está bem guardado. O porteiro não vai deixar sair, então aqui dentro está bem seguro, né? E o que eles estão fazendo lá embaixo? Pois é. O síndico é que vai saber. Isso aí. Mas aí tem umas regras, por exemplo, quando tem piscina tem que ter guardador. Eles têm que respeitar o regulamento interno do condomínio, às vezes salão de festas, o playground tem um regulamento específico. E tem as regras de segurança, piscina acima de tal tamanho tem que ter um salva-vidas durante todo o uso da piscina. Tem condomínios, inclusive, que para não ter um custo muito alto, a piscina só funciona em determinado horário. Depois a piscina está fechada, realmente ninguém pode usufruir desse benefício. Tudo é complicado. Elevador também são coisas caras, né? O respeito às coisas do condomínio, respeito ao uso correto do elevador. Tem gente que chega com todas as compras, supermercado e tudo mais, que entrar no elevador social porque o outro não chegou ainda. As pessoas têm que respeitar aquelas regras que foram estabelecidas pelos primeiros moradores ou pelas assembleias de condomínio. E aí, quando chega na época da assembleia, que podem discutir as coisas de uma forma civilizada, às vezes as pessoas não vão para discutir e ficam reclamando com os síndicos depois. Bom, podem pelo menos entrar no site do Secov e imprimir o Guia da Boa Convivência. Que vai ajudar bastante. Se eles respeitarem metade disso aí, o condomínio já está melhora tá fantástico. Né? São muitas. Feliz, né? E a primeira regra que eles têm que respeitar é pagar sua cota condominial em dia, senão o condomínio não sobrevive realmente, né? São muitas regras. Isso é fundamental. Pois é. Mas essa história da multa, esse 2%, piorou, né? Piorou bastante. A gente tem uma tentativa, através de todos os Secovs do Brasil, de que essa multa mude para uma multa gradual. A cada dia a pessoa pagaria, vamos supor, 0,33% ao dia, limitado a um teto máximo de 10%. Porque os 2% com um dia ou com 30 dias, 29 dias antes de virar o mês, é a mesma coisa. Então, infelizmente, é a primeira despesa que uma pessoa que está com alguma dificuldade financeira deixa de pagar é o condomínio. E o condomínio precisa daquilo para pagar os salários dos empregados, para pagar a manutenção do elevador, senão ele vai parar, para pagar a conta de água, senão não vai ter água e luz no prédio. Ele precisa desse dinheiro. Às vezes as pessoas não entendem que é a união de várias cotas condominiais pequenas que fazem com que aquilo sobreviva, né? Até quando vai o mandato do Pedro, Henrique? O Pedro entrou agora em novembro, ele vai para dezembro e janeiro. Janeiro tem outro sorteio. Tem outro sorteio.
Né, Pedro? E lá vai a Mônica com seu condomínio, né? Muito bom. Volta aí daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Para pagar o condomínio, para ter um ano afetivo, para dar lugar à diplomacia, para viver o tempo, a volta do tempo da gentileza, precisa de emprego. E emprego é o assunto que a gente vai ter com a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário, a Gismália Oliveira. O trabalho temporário é uma salvação da lavoura nessa época do ano. Sem dúvida nenhuma, é um momento extremamente importante, com 155 mil vagas disponíveis para todo o Brasil. É uma oportunidade para as pessoas que buscam exatamente uma renda extra, ou buscam uma renda, né, para cumprir com seus compromissos. Nós falamos aqui de condomínio, né, nós estamos falando sobre esse tema, e o trabalho temporário pode trazer para essa pessoa essa oportunidade de ter uma renda extra, de ter um emprego e, consequentemente, saldar os seus compromissos. É verdade. E pode até tentar manter esse emprego, porque há um número significativo de pessoas que mantêm o emprego para o ano seguinte. Sem dúvida. Dessas 155 mil vagas, a nossa previsão é que 23 mil trabalhadores, eles abram aí o ano de 2013 com uma perspectiva muito boa de efetivação. E um ponto assim, bastante importante quando a gente fala do trabalho temporário é que o trabalho temporário ele traz um grande benefício para o empregador e também para o trabalhador. É um momento que ele busca no mercado de trabalho uma qualificação. Os jovens em situação de primeiro emprego têm, através do trabalho temporário, a oportunidade de adquirir a experiência, que hora ele é cobrado, né? Quando ele vai buscar um emprego, você precisa ter experiência. Mas como eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade? Então, o trabalho temporário tem essa possibilidade, beneficia esse trabalhador ou esse jovem, levando para ele essa oportunidade da experiência. E essas vagas são sempre no comércio? Não, o trabalho temporário, ele acontece o ano inteiro. Se nós formos verificar hoje, existe aproximadamente... O trabalho temporário é o freelancer, né? Existe o jornalista escreve uma matéria para uma revista... Eventualmente é um freelancer, é um trabalho temporário. Mas no caso do trabalho temporário que nós estamos falando... Ele está de carteira assinada? Isso, é um trabalho temporário com direitos trabalhistas, todos eles protegidos pela legislação, que é a Lei 6.019, que regulamenta essa atividade. Mas o trabalho temporário ele acontece o ano inteiro. Se nós formos analisar hoje, existe aproximadamente 820 a 840 mil trabalhadores prestando serviço como um trabalhador temporário. Agora, existem os momentos de pico, né, que são as datas pontuais. Nós estamos num momento extremamente importante, e é o momento que movimenta o maior número de contratação de trabalho temporários para o comércio e também a indústria, né? Isso antecede ao comércio, mas movimenta muito. Como na Páscoa, né? Na Páscoa. Que em fevereiro deve ter trabalho temporário, ou janeiro, né? Já começa a demanda, né? A busca para o trabalhador temporário para atender a Páscoa, começa em janeiro, fevereiro. Para o Dia das Mães, começa em maio. Férias de junho. Também, ou melhor, o Dia das Mães começa em meados de fevereiro e março. Férias de junho começa no início de maio. E para o Natal, que é o volume maior, começa aproximadamente em agosto. Em agosto a indústria já está contratando. Você imagina quem produz um produto de época. Vamos falar do panetone. Panetone são não sei quantas toneladas. Então ela contrata 450 mil toneladas. Isso. Ontem a gente estava falando na produção sobre isso. Então ela começa a contratação. É muito panetone. É muito panetone. Mas é muito bom também. Porque é uma coisa sazonal mesmo. Fora de época não tem, né? Você acha um saldo mais próximo ao Natal. Depois disso não Depois mais. lá para abril, assim, aí vem a Colomba Pascal, que já é uma reedição do panetone. Isso, que você já... A indústria já embala, não é? Ela faz o panetone, ela já embala
para a Colomba Pascoal. E já embala também para o chocolate. Então, é um processo muito dinâmico, né? Então, o trabalho temporário, ele acontece o ano inteiro. O ano todo. É uma demanda muito grande. A gente fala nele nessa época, porque essa época é a época, Isso é uma né, época do maior que chama charme, mais assim, atenção, chama mais né? atenção. E o Natal tem um apelo emocional, né? Então, Também. há de se entender que contrata-se mais trabalhadores, o comércio movimenta muito mais, então o trabalho temporário é mais destacado nessa época, O que é o trabalhador Natal. temporário é mais motivado? As pessoas são registradas, sim, Mônica. O trabalho temporário tem uma lei, né, que é a Lei 6.019, que regulamenta a atividade, dando para esse trabalhador todos os direitos de um trabalhador normal. Ele tem um registro em carteira, ele tem um contrato de trabalho, onde tem a função que ele vai executar, o salário que ele vai ganhar. E o ok? tempo que ele vai ficar. E o tempo que ele vai ficar também. E existe... Está escrito, então, na carteira que é Isso. trabalho temporário, para não Trabalho parecer temporário. que ele não durou em emprego nenhum, né? Exatamente, porque tem pessoas que têm essa preocupação, né? Vai sujar minha eu carteira. acho Não, é que diferente. na hora que você vai olhar a carteira de uma pessoa que você vai contratar, eu olho isso. O tempo que ela ficou nos empregos anteriores, porque se pulou 2 meses em cada lugar... Não, ela é instável. Ela é instável, Vale a né? pena. Qual é o prazo máximo desse? O prazo máximo é de 3 meses. Tá? Então, Renováveis por mais 3 poderá ou ser não? prorrogado por mais 3. No máximo? No máximo, desde que o Ministério do Trabalho e Emprego aprove esta prorrogação. Mas como assim? Tem que mandar a carteira para lá? Desculpem, a gente pede para o Ministério do Trabalho e Emprego, através do site, que eles têm autorização para prorrogar aquele contrato por mais 3 meses. Individual? Cada contrato? Individual. Então, E eles respondem a tempo? Respondem a tempo. Responder a tempo não, é automático. À medida que você encaminha, que estiver dentro do prazo e cumprindo toda a legalidade... Você protocola, porque aí dá dinâmica, né? Fiquei pensando que até eles responderem acaba o prazo. Antigamente não tinha essa dinâmica, e nós ficamos esperando para responder. Não respondia. Aí o trabalhador perde a oportunidade do emprego. Então, aí só para depois concluir... dos 6 meses... ele pode trabalhar até 3 meses, e prorrogando por mais 3. Se ele trabalhar ele pode trabalhar 9, mas pode não, trabalhar 2? Não, ele pode trabalhar 3 meses e prorrogar por mais 3. Então, mas ele pode trabalhar um mês. Né? Digamos que alguém está saindo de férias. Alguém na empresa está saindo de férias. Aí você repõe aquela pessoa que vai ficar afastada com um trabalhador temporário que vai trabalhar, portanto, 30 dias. É um evento que vai durar uma semana. Nós tivemos recentemente, aliás, domingo passado, não é? A corrida lá em São Paulo, não é isso? Então, aquilo demandou a contratação de trabalhadores temporários. Então, ele vai trabalhar um período... Vai trabalhar uma semana. Uma semana, exatamente. Assim como ele vai trabalhar também até 6 meses. E ele tem todos os direitos. 13º, férias, 1/3 de férias. Tudo isso proporcional ao período que ele trabalhou. E ele pode levar a vida como trabalho temporário? Pode, depende da dinâmica dele. De repente, eu quero ser uma trabalhadora temporária. Sabe? Eu quero passar o ano tendo essa liberdade do trabalho temporário. Liberdade que eu digo de escolher. Eu vou trabalhar 2 meses apenas, eu vou fazer uma viagem. Quando eu retornar, eu consigo um outro emprego temporário. O trabalhador temporário é bastante dedicado? Porque quando a gente vai às lojas no Natal, se a gente for bom observador, nessa época do ano, a gente percebe o trabalhador temporário, né? Ele tem até menos experiência, mas ele tem uma vontade, não é? De vender, uma dedicação. Uma dedicação muito grande. É claro que que ele tem uns interesse. preguiçosos que sempre terão. Em todos os lugares. Nem todo mundo, todos os lugares. temporário ou não. Ou não, temporário. Mas tem uns que você identifica claramente, né? Que ele fala, deixa que eu posso te mandar uma mensagem quando esse produto chegar, vai chegar azul, né? Uma coisa assim. E ele manda mesmo. Manda. Ele tem um interesse muito grande porque ele também busca a efetivação. Pois nós temos aqui bem evidente. Nós temos 2 tipos, né, de trabalhador. Aquele que quer ser apenas um temporário por uma necessidade eventual. E tem aquele que quer o trabalho temporário, mas ele também quer ser efetivado. Então, ele vai buscar demonstrar o maior interesse. Está numa vitrine. Ele vai ser analisado pelo seu empregador. Ele sabe disso. Então, ele vai te mandar uma mensagem falando, olha, chegou o produto que você quer, na cor que você quer. Ele vai se destacar dos demais para buscar, Por que a gente não ouvia falar em trabalho temporário e ouve agora? Porque a legislação ficou mais o trabalho efetiva. temporário, Lida, ele existe há muitos anos. A vida toda. Aqui no Brasil, mais de 40 anos. Essa legislação também é antiga? A legislação é de 74. Também não é tão novinho. É muito viável para as duas partes. Para o tomador, né? Alguém está sendo de licença, auxílio-doença, maternidade. O trabalho temporário é uma ferramenta extremamente importante para a gestão
dessa situação. E as pessoas cumprem? Essa lei é cumprida? Da gestante? Não. Do trabalho temporário, de registrar. As empresas sérias, elas precisam cumprir. Até porque, para você ter uma empresa especializada no trabalho temporário, você tem que ter uma licença do Ministério do Trabalho e Emprego para poder desenvolver essa atividade. Então, ela tem que cumprir. Ela precisa cumprir. Senão ela é fiscalizada, ela não vai poder ter os documentos que ela precisa para... Exatamente. Essas empresas, elas preferem até contratar funcionários que passaram por esse período de temporário? Ou você vê que não, é indiferente esse período? Se influi ou não na contratação futura? Sim. Vou contratar alguém que já passou por trabalho temporário. Tem uma pesquisa de uma confederação internacional das agências de empregos privadas. E, recentemente, ela trouxe essa pesquisa para o Brasil, até porque nós também fazemos parte dessa confederação, dizendo que quando você presta um serviço temporário, aumenta o seu nível de empregabilidade em 60%. Você fica mais empregável, né, 60%. Você cria currículo, né? Exatamente. Por quê? Você fica naquele contrato de trabalho temporário, você adquire experiência para aqueles que não têm, você recicla o seu conhecimento, você se prepara, você participa de treinamentos, você fica muito mais qualificado, né, e muito mais forte para buscar uma outra oportunidade no mercado de trabalho. Então, quando você me perguntou sobre o trabalho temporário, que não se falava tanto, por quê? Nós hoje trabalhamos de maneira a mostrar para a sociedade o que representa o trabalho temporário, o que representa em termos de números. O salário do trabalhador temporário é o salário igual a de um trabalhador efetivo, na mesma função, tem que ser igual, com direitos, né? Eu acho que existia mais um preconceito, talvez. Por isso, é o mito de ganhar pouco, de qualquer coisa assim. Mas é um preconceito, né? Um paradigma que a gente tem trabalhado para romper esse paradigma, porque ele tem todos os direitos. Se ele fizer hora extra, vai ter direito ao percentual correspondente. E quando ele encerra esse período de trabalho temporário, se ele trabalhou 3 meses, ele tem direito a 3/12 de 13º? Tem direito a 13º, 3/12 de férias, mais 3/12 de um terço. Tudo isso proporcional ao período trabalhado. Então é um trabalho como outro qualquer. Ele só não tem... Vale a pena. Se você, por exemplo, é estudante, está trabalhando ali, com o objetivo de, nas suas férias, se organizar para poder viajar... É uma ótima maneira de descolar uma grana. E que não compromete a tua carteira. E não compromete a tua carteira, como você disse. E não compromete a carteira, porque lá na carteira está escrito que é trabalho temporário. Exatamente. E ele recebe todos os direitos, exceto a multa do Fundo de Garantia, que é pago ao trabalhador efetivo, seletista. É 8%. 50%? 40%, né? 40%. 40% para ele e 10% para o governo. Isso, 10% para o governo. Mas para ele, 40%. E ele não tem direito ao aviso prévio, porque nós estamos falando de um contrato. Dar, né? Não, o aviso prévio está dado desde o primeiro dia. Exatamente. Aliás, ele teve direito totalmente a aviso prévio. Ele já sabia do aviso prévio dele. Ele é o mais previamente avisado de todos os trabalhadores. Exatamente. E os demais direitos todos. Mas é uma boa saída. Sem dúvida nenhuma. As mulheres, interessante essa para estudante. Para estudante, para mulheres, dona de casa, que hora quer voltar para o mercado de trabalho. E esse momento você pode trabalhar no período que você está com, sei lá, que a escola está funcionando também. Isso. Não é? Porque aí você trabalha nas férias você passa com seus filhos e ainda tem uma graninha para gastar com eles. Sim. E para o estudante. Porque férias custa caro, né, para criança, com criança. Principalmente essa do fim do ano. Fundamentalmente o quê? Esse mercado é o quê? Indústria e comércio? Todo o setor econômico pode utilizar a mão de obra temporária. Quem utiliza mais, o comércio e a indústria? A indústria utiliza bastante, o comércio e também prestação de serviço. Todos utilizam o trabalho temporário, né? É que se a gente pensar num casamento, por exemplo, uma festa de casamento dessas que sai na revista, caras, deve ter tido trabalho temporário dessa, né? Porque é a decoração, é a arrumação, a desarrumação. Mas você acha que essas pessoas todas estão registradas? Elas deveriam. Eu acho que ela está falando de um outro tipo de trabalho temporário. Sim, mas existe um trabalho efetivo. Se for uma empresa de decoração especializada em decoração, ela vai ter. Ela vai trabalhar. Porque ela não vai correr o risco. Porque vai ter que estar no livro, né? A quantidade de funcionários, tudo que aconteceu certinho. Então, feiras, eventos... são utilizados... Todas as feiras, aquelas hosters, né? Exatamente. Dos recepcionistas. É uma excelente oportunidade para quem busca, né? Porque então é indústria, comércio e prestador de serviço também. Enfim, toda atividade econômica pode utilizar o trabalho temporário.
E também deve ser mais vantagem, porque se você não tem a multa do fundo, você também pode testar, você só vai contratar efetivamente as pessoas que funcionaram naqueles 3 meses. Mas existe um ponto aqui que a gente há de considerar, que a lei só permite que você contrate com alguns motivos justificadores. Então, eu preciso justificar essa contratação. Um aumento de trabalho, uma demanda extraordinária, como nós citamos a indústria alimentícia, que vai produzir para a época as datas. A produção datada. Exatamente. Né? E um aumento extraordinário na produção. De repente, você tem um pedido, eu sou uma empresária, tenho um pedido, concluí aquele pedido e aquele meu cliente fala, eu preciso de mais, eu te encomendei 1.000, mas eu preciso de 10.000. Eu preciso atender essa necessidade, eu contrato o trabalho temporário. O povo do carnaval, né? Exatamente. A indústria do carnaval deve ter. As escolas de samba utilizam o trabalho temporário. Gismara, nada impede que o contratante, a empresa que chamou, gostei muito desse funcionário, eu quero ficar com ele depois. Efetiva, Efetiva, mudou o contrato de trabalho dele de temporário para fixo e pronto. E muitas vezes a pessoa não é efetivada porque não surgiu uma oportunidade. Mas se ela deixar uma marca positiva... Ela pode ser chamada depois. Muitas vezes é chamada. Então ela deixou ali, né? Fez realmente um trabalho excelente. Eu achei interessantíssimo isso, porque se você se eu tivesse uma loja, por exemplo, você tem sempre um ou outro vendedor que não é tão dedicado. Aí você contrata um temporário que arrebenta, se dedica, rala, não sei o quê. Você troca, é fatal que isso aconteça. Muito, né? Isso acontece. Deve acontecer a beça. Isso acontece. Porque é lógico que aconteça, né? É normal e há de se permitir que isso aconteça, né? Porque não tem por que não acontecer, né? Você ficar com um funcionário que é ruim em detrimento de um que é bom. A dinâmica deve ser essa, né? Aí você já tem a oportunidade de checar o trabalho daquela pessoa ao longo aí do contrato. Desses 3 meses. Eu podendo posso renovar por mais analisar. 3. Um bom teste, né? E os funcionários permanentes, eles sentem alguma coisa quando Devem chegam os ser temporários? Eu acho que em todo local que você fala de trabalhadores, a gente sempre se sente ameaçado, né? Eu contratei alguém novo, mesmo que não seja temporário. Pode ser uma ameaça. Eu acho que isso faz parte da dinâmica do trabalho, né? Essa competitividade, ela é parte jogando e aprendendo a jogar, né? A música, né? É um pouco isso, né? Vivendo e deixando viver, e aprendendo a viver. Exatamente. Muito bom. Obrigada, Gismara. Volta aí. Carolina Munhoz está de livro novo. Pois é. Esse livro, na verdade, foi o meu primeiro livro. Isso, só que é o que aconteceu. O mercado editorial sempre foi muito complicado. E a gente estava até comentando que, às vezes, você consegue se destacar com um segundo, terceiro livro e depois suas obras voltam ao mercado. E é o caso de A Fada, que agora eu estou muito feliz de poder voltar ao mercado. Então, isso acontece muito em CD, né? Sim, também. A fulaninha está lançando o primeiro disco. Não é o primeiro. Ela lançou o segundo, arrebentou, aí ela vai relançar o primeiro. Sim, você está lançando o primeiro. Isso, agora estou relançando. E não chegou a ser lançado? Ou chegou? Ele já chegou a ser lançado, mas é aquela coisa... Mas não fez o sucesso do segundo. Teve uma tiragem esgotada e que aí no momento que o segundo deu certo, a gente pôde relançar e mostrar essa história. E os leitores estavam pedindo. Então eles iam até a livraria e não achavam. Então agora eles estão podendo ter essa nova versão, com uma nova capa, um novo conteúdo. E para o adolescente. Isso, para o jovem adulto, isso. Sim, e o jovem adulto é muito tribo, né? Assim, eles todos são iguais, né? Assim como usam a bermuda, aquela camiseta, né? Sim, sim. Aquele vestidinho. E é engraçado que, independente, né, Eles têm aqueles problemas também, né? Sim, todos sim. iguais. A mentalidade do jovem está ali, independente realmente do estilo dele. Todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por alegrias, né? E a fantasia acaba mascarando isso e conversando sobre esses temas. Atire a primeira pedra que passou adolescente felicíssima. Pois né? Nossa. Fui uma adolescente tão feliz. É muito difícil hoje em dia. Até o popular da escola, quando você vai ver mesmo no momento ali, ele está cheio de insegurança, pensando, poxa, por que eu estou sendo considerado isso? Tem a pressão dos pais, a pressão dos amigos, a manter aquele status, Tem né? cada vez mais pressão, né? A gente está cada vez trabalhando mais na pressão, mas as crianças também estão cada vez mais na pressão. Sim, e é no isso colégio, que eu prezo pro muito. Vestibular, pro vestibulinho. Eles têm agendas inacreditáveis. Agendas pesadas. E desde criança, e aí, vai onde é que correndo está o lugar da isso. fantasia, né? Onde é que fica o lugar da fantasia? É tão né? Porque a importante, fantasia é né? exatamente Brincar. o anti-estresse, né? Sim, sim. E é isso que eu acho legal da fantasia. Fica aqui na Fada.
Isso que eu acho legal da fantasia, porque às vezes o jovem ele procura um livro fantástico para tentar fugir um pouco da realidade dele. Mas o que acontece? Nesse livro, ele lida com assuntos reais, ele vê um problema de família, ele vê um problema amoroso, e ele não percebe que aos poucos ele está entendendo o próprio problema que ele tentou fugir. Então esse que é o bom da fantasia, dos seres fantásticos, de conversar realmente sobre o seu dia a dia, sem aquela pressão de você tem que ler esse livro para poder entender o seu pai e sua mãe, sabe? Uma autoajuda, alguma coisa assim. E aí, através dessa história... Mesmo. Isso, é para viajar, poder conhecer um outro lugar, conhecer essa personagem. Como é que chama essa fada? É a Melanie N das Fadas. Ela é uma menina também jovem como qualquer outra, que se sente solitária, que não tem muitos amigos, mas com 18 anos tudo muda na vida dela. O pai dela morre, a mãe dela abandona ela e ela descobre... Nossa, uma catástrofe. Sim. E ela descobre que ela não é um ser humano, que na verdade... Saturno. Saturno entrou na vida dela. E ela descobre que, na verdade, ela não é um ser humano. Ela é uma fada, ela é uma princesa das fadas. E ela tem uma missão para ela poder ir para essa dimensão onde até a mãe dela se foi. Então, ela fica com aquele peso. Eu tenho uma missão, eu tenho que percorrer um caminho, só que eu não sei o que é. E que eu acho que todos os jovens passam por isso. Eu sei que eu tenho que ser bem-sucedida, eu sei que eu tenho que chegar até um ponto. Mas como que eu faço isso? Então você entra nessa jornada com essa garota, que acaba conhecendo um jovem bruxo também, e tem toda uma relação de amor e ódio ali, porque na adolescência a gente acha que conhecer um garoto e é o amor da sua vida. E às vezes não é bem isso, né? A gente acaba descobrindo que existem vários amores da nossa vida. E você vai acompanhando isso para ver se ela vai realmente chegar. Né? A gente sofre muito na adolescência. Muito. E isso traz também consequências para a vida adulta. Então, várias coisas que aconteceram ali, mágoa com família ou até relacionamentos amorosos, a gente não percebe que a gente traz isso para a nossa vida adulta. E isso que eu gosto de estar conversando com o público jovem, porque às vezes uma palavra de incentivo pode estar ajudando. Então, por exemplo, eu era uma garota que sofria bullying, que tinha toda essa parte de solidão. Então, como eu já lidei com isso, eu gosto de colocar nas minhas personagens para quem sabe estar conversando com outro adolescente que está passando por isso, que não está podendo conversar com um pai ou com um psicólogo sobre esse assunto. E quando você sofreu bullying, foi no colégio? Foi no colégio. Eu era a garota esquisita da escola, eu era um pouco gótica, assim, e sofria... eu era totalmente diferente. Por isso. Sim, numa escola ainda de freiras, em que... Ela é gótica numa escola de freiras, também tu caprichou, né? Vamos combinar, Carolina. Não? Pois é isso, você já entra como uma esquisita da escola. Um babado mesmo. Sim. Esse. Aí é muito mais fácil para os populares, para as meninas, pegarem no pé da pessoa novata que chegou de diferente. Então, tudo isso que eu passei, aqueles momentos... Você é interior de São Paulo? Eu sou do interior, eu sou de Campinas. Então, todo aquele preconceito que você sofre, todos aqueles comentários, você vai levando isso para a sua vida adulta. E eu senti que eu levei muito dessa mágoa, dessa tristeza, e que demorou para eu conseguir aprender a lidar com isso. E eu percebia que com os pais não adiantava, com o psicólogo não adiantava, até com remédio para tentar sair daquela situação não adiantava. E foi nos livros, através dos livros, que eu achei minha cura. Porque eu fugia para esses mundos imaginários e lá eu fazia amizades. Lendo ou já escrevendo? Lendo também. Principalmente com 12, 13 anos que eu comecei a gostar de ler, é que eu fiz amizade com esses personagens e eles me ensinaram o bem e o mal, eles me ensinaram a como combater. Olha, eu comecei com Harry Potter. Com Harry Potter. Faz sentido. Eu ia te perguntar, quer dizer, hoje em dia, esse mercado... Ele é um mercado muito importante, mas cresceu demais depois do Harry Potter, né? Sim, antes de Harry Potter era aquela coisa mais imposta. Harry Potter é um mar. Um turning point. Sim. Porque antes era escola, né? Porque ele é muito inteligente. E antes tinha aquela obrigação de você estar lendo. Com Harry Potter foi mais aquela coisa de boca a boca. Você acaba lendo porque alguém te indicou. No meu caso foi até uma aposta. Uma menina falou assim, eu duvido que você leia em uma semana. No final daquela semana eu tinha lido os 4 primeiros livros. Caramba! Não, e tem a história do menino ir crescendo. Isso é que eu acho interessante. Que levou 7 anos, né? Ela ia publicando um por ano. Então você tem as questões de crianças de 11 anos, depois tem os de 12, depois tem... Ele vai mudando, ele muda completamente no decorrer. Então é bárbaro, eu nunca li. É bárbaro. Nossa, é incrível. E eu te digo o seguinte, por exemplo, tem coisas, por exemplo, eu atendo muito adolescentes. Deve ler, porque é muito bom. Ela é genial. A Rowling, ela é uma figura genial. Eu atendo muito menino jovem, adolescente, atendo muito porque eu gosto muito. Primeiro vi ela através das minhas filhas, hoje em dia já nem é mais através das minhas filhas. Muitos desses já viraram
adultos hoje em dia, mas, por exemplo, tem determinadas coisas que eu digo o seguinte, através da astrologia a gente consegue falar coisas, a astrologia é uma linguagem, Sim. né? Que a gente consegue acessar coisas que não consegue, ou seja, eles conseguem ouvir coisas através da astrologia que eles não ouvem, não conseguem ouvir naturalmente. Então, por exemplo, quando eu queria falar de depressão, né, a gente tem muito menino deprimido. Tem. Sim. Mas é muito complicado falar de depressão para adolescente. Deve Olha, ser. você está deprimido. Existem alguns aspectos aqui, olha aqui, digo assim, isso aqui é uma... Ah, você vê no mapa, aí você tem uma isso maneira... aqui é uma depressão, é uma fase depressiva pesada aqui. Ah, sim. Aí Vai influenciando eu os começo astros logo naquilo. assim, você já leu Harry Potter? Ah, sabe o que é um dementador? Ótimo. Aí É uma você criatura explica. que suga O energia. dementador é a melhor definição de depressão que eu vi até hoje na minha Sim, vida. verdade. Nossa, Porque é o seguinte, concordo plenamente. um monstrengo, um monstro assim, pavoroso, mas o que ele faz é o seguinte, ele suga de dentro de você todos os seus as suas boas lembranças. E Ai, deixa que você maldito. só com as suas lembranças ruins. Perverso. É a depressão. Isso é depressão. É claro que é a depressão. Isso é Muito depressão. bom. Você fica só. E aí você tem a sensação que nunca mais vai ser feliz. Aí eu digo assim, vem cá. E com Que é o isso... clima da adolescência. E também. você lendo isso, você eles percebe. entendem no ato o que é Muito isso. O bom. que é, eu digo, olha, às vezes, para poder lidar com isso, a gente precisa de ajuda, às vezes você até a pode gente ajudar precisa de de uma outra remédio, às maneira. vezes a gente precisa... E às vezes eu consigo, através disso, por exemplo, encaminhar para terapia. Mas aí você crianças- chegou nele. Hein? Você Que é a chegou parte mais conquistou. Por aonde difícil, que é? chegou nele. Pelo qual é o grande caminho? É o Harry Potter. Barato. Né? Porque aí, É o através Harry desses Potter. livros, foi que eu realmente aprendi a lidar com a minha solidão, a tentar fazer novos amigos, a descobrir o que é o bem e o que é o mal, e ver que nem sempre tudo é bom e tudo é ruim. E através dessa experiência que eu quis passar nos meus livros, os conhecimentos que eu fui tendo na minha vida. Porque todo mundo aprende alguma coisa nessa vida. E a nossa missão, eu creio, que é passar para o próximo. O que você aprende e o que você tenta fazer de bom. E numa literatura, eu acredito que seja isso. Através da minha personagem, que é uma jovem qualquer, eu mostro que, mesmo ela se tornando uma fada, ela lida com assuntos que os humanos lidam. E que isso é normal, a gente tem que realmente superar nossos problemas. Carolina, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho duas filhas da mesma idade, gêmeas, e uma adora ler, mastiga livro todo dia, toda noite, a outra detesta ler. Qual é a sua dica como escritora para a gente, nós pais, estimularmos cada vez mais os nossos filhos? Porque a gente já tem uma luta infernal com a internet, né, nos computadores e laptops que passam o dia inteiro no colo das crianças. Qual é a sua dica como escritora para a gente tentar estimular cada vez mais a leitura dentro de casa? Olha, eu acho que assim, a internet hoje em dia não é inimiga. Ela está lendo, ela está no Facebook, ela está no Twitter, ela está lendo e que isso vai influenciar. E aos poucos faz passeio cultural, mostrando para ela que é uma feira de um livro, mostra o tipo de literatura que ela pode se interessar. Pesquise realmente o que sua filha gosta. E aí ela vai conseguir achar um livro daquele assunto que vai trazê-la um momento de prazer mesmo. E leia você. Deixa ela te O ver exemplo com o livro também é sempre na muito mão. bom. Isso é O importante. difícil é selecionar a leitura na internet, né? Ah, sim. Eu vou deixar vocês conversando um pouquinho mais no intervalo. Vou para o intervalo e volto já já. Quem sabe com alguma resposta. Não sei se censura um programa da TV Brasil. Esse é o último bloco, é o bloco das correrias. Meu Deus, será que a gente consegue falar aquilo que a gente planejou? 1 minuto, dá? 1 minuto? Vamos tentar? Vamos. Vou falar, porque é o seguinte, sempre a gente tem que falar dos signos, como é que cada signo é afetado Vai por essas direto grandes neles. configurações. Eu dividi eles aqui em 3 blocos. Primeiro, os signos cardinais, que são Áries, Libra, Capricórnio, Câncer. Esses estão no olho do furacão, desde 2008. Tá? Esses estão em crise, enfrentam crise e vão ter que lidar com essa energia mais pesada, mais agressiva, mais estressante. Depois a gente tem os fixos, que é Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Esses estão conversando com Saturno. Está entrando Saturno agora. Isso quer dizer o quê? Então, eles estão tendo que aprender, eles têm que crescer, eles têm que lidar com limites, eles têm que lidar com realidade, é um contato áspero com a realidade. E depois a gente tem os mutáveis, que é Gêmeos, Sagitário,
Peixe e Virgem. Esses estão lidando com o Netuno, que é se os fixos estão lidando com a realidade, os mutáveis estão lidando com a imaginação. A chegada de Netuno em Peixe fez os imaginários crescerem assim, ó. E eles estão doidinhos da vida, porque... Menos os piscianos, como eu, por exemplo, que já fui assim a vida inteira, então só fico um pouquinho mais... Não mudou nada. Mas é isso. Áries, Libra, Capricórnio, qual é o outro, do primeiro bloco? Primeiro, os cardinais, que são os Áries, signos do Libra. começo das estações. Áries, Libra, Câncer, Capricórnio. Tá bom. Esse Que é aí eu tensão fiquei com- total em cima. Tensão total. Tensão total no Cada livro... um de um jeito diferente, mas aí é comprido para explicar. Mas Tá. é tensão. Carolina Munhoz tem um livro chamado O Inverno das Fadas, que foi a primeira vez que ela veio aqui no Sem Censura, como a gente já conheceu, que foi o primeiro, e agora está aí com a fada nas melhores casas do ramo. Sim, Né? sem Com toda outra ela dúvida já ali. ganhou a melhor escritora jovem, né? Foi com esse até, Foi meu com esse? primeiro livro ganhei. Ah, então foi com esse que Sim, você sim. ganhou. É. O Então, segundo é o primeiro. o segundo é o primeiro. O emprego temporário é uma boa. Excelente oportunidade e as pessoas devem se preparar e buscar no trabalho temporário a experiência para os jovens, para os mais idosos também, viu? Se não a rima, se não a solução, pelo menos, Pelo a, menos rima, a rima. Né? E devem pagar os condomínios em dia. Tem que pagar em dia, senão, como já tem uma consulta aqui ao seu programa, ele vai sofrer uma penalidade de multa de 2% ao mês, mais juros mensal também. E se virar o mês, tem uns juros de mora mensal. Todo condomínio tem que pagar suas contribuições em dia, senão tem aquelas penalidades previstas na lei. Esse guia da boa convivência em condomínio está no site do Está Secov? disponível no site do Secov para tentar ajudar todos os síndicos e todos os moradores dos condomínios. para saber- secovrio.com.br. Isso. Tá bom? E o crachá do nosso Pedro Henrique? O Pedro Henrique tem um crachá que a Mônica Zumba fez. Mostra para mim, aí. Vira lá o crachá, de síndico mirim. Não é? Ótimo, né, Pedro? Sua experiência tá boa, ele tá aí de brinco, com pulseira, muito chique, Pedro, né? Tudo bonito e fashion. E fecha. Ô, Mônica, boa sorte lá. Obrigada, Tá obrigada. em harmonia, né? Tá, tranquilo. Tá tranquilo. Então, agradecendo a vocês todos por terem vindo, a vocês por obrigada. estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.